A Monster Who Levels Up capítulo 72, 73 e 74. Preparação. Se a senhorita Kim Yoo-rin se juntar à nossa sociedade, então, bem, posso acabar revisando o caso com uma mente muito mais aberta. Dentro do escritório recém-construído do presidente do monstro, localizado em sua sede central, Sae-jin estava tendo uma reunião de negócios com Kim Yoo-rin. Isso é. Eu também adoraria me juntar a você. Mas eu sou incapaz de ficar tanto quanto a duração que você colocou. Acredito que será melhor não causar transtornos ao quebrar a regra de 10 anos ou mais, é por isso que peço a sua compreensão raciosa sobre este assunto. Yoo-rin veio falar pessoalmente com ele sobre 2 assuntos de negócios neste dia. Uma delas foi descobrir o estado atual das coisas com relação à versão 2.0 da boneca de Atani, que, sob o pretexto de checar as capacidades técnicas dos potenciais compradores, ainda não havia encontrado uma casa. A outra era comprar um certo artefato agora disponível na nova loja Artifact da Society. O artefato em questão era uma pulseira de obsidiana chamada Garras do Lobo, além de aumentar a potência geral de seu usuário. Esse artefato misterioso tinha uma função oculta on ou off que, quando ativada, se transformaria em uma manopla que cobria a mão inteira. Como o próprio nome sugeriu, foi realmente um item que se transformou nas chamadas Garras do Lobo. Embora esse artefato tivesse um preço aparentemente ridículo de mais de 17 milhões de reais, na verdade, não era tão caro quanto se poderia pensar. Já que um artefato projetado para combate seria alternado entre os cavaleiros por meio de um sistema de contratação. Além disso, com seus efeitos já comprovados de aumentar a força e a resistência do usuário em quase 30%, bem como o período de garantia de 30 anos adicionado no topo. Não foi exagero dizer que o preço estava no lado baixo se considerarmos o lucro garantido feito com ele, para não mencionar a proteção oferecida por equipar esta pulseira também nesse caso. Acho que não pode ser ajudado. Mas, por favor, considere isso um pouco mais. Nossas portas permanecerão sempre abertas para você. Ele lambeu os lábios nessa oportunidade perdida. Sae-jin tinha esse outro plano que ele queria realizar, e esse plano era comprar um pouco mais de terra perto do campo dos monstros na província de Gangwon para expandir os limites de sua sociedade e então formar uma ordem de cavaleiros que caísse sob a jurisdição da sociedade. Claro, essa ideia não saiu da cabeça de Sae-jin. Mas foi o departamento de planejamento que sugeriu isso. Mesmo que os custos iniciais envolvidos com o recrutamento de mão de obra, construção das instalações e lobby das entidades governamentais relevantes chegassem a centenas de milhões de dólares. Sem mencionar outras dezenas de milhões apenas para o orçamento operacional anual. Sae-jin ainda queria para perseguir essa ideia ao máximo. Então, o nosso encontro acabou. Quando Kim Yoo-rin perguntou cautelosamente, Sae-jin respondeu com indiferença. Seus olhos começaram a tremer. Tudo o que ela recebeu em resposta dele sobre a versão 2.0 do boneco de Atani foi: eu vou pensar sobre isso. Não só ela não poderia obter uma confirmação definitiva. Isso não poderia sequer ser chamado de um entendimento positivo entre eles. Mas ainda assim, isso não significava que ela pudesse se juntar à sua sociedade agora. Talvez seja hora de você voltar. Na verdade, Sae-jin estava apontando precisamente para esse momento. Mesmo se Kim Yoo-rin se juntasse à sua sociedade, a chance de ela se tornar o mestre da Ordem dos Cavaleiros era mais difícil, mas mesmo assim, ela ainda era o tipo de cavaleiro que ele gostaria de ter trabalhando para ele. Eu ainda tenho outra coisa a dizer.
Kim Il-rin gritou apressadamente quando viu Sai-jin se levantar de seu assento para aparentemente mostrar sua saída. Ele sentou-se no seu lugar por enquanto. O que você gostaria de discutir? Ouvi dizer que a Monstro iniciou recentemente uma empresa de entretenimento também. Sim. Está correto. Cerca de um mês atrás. A mando do departamento de planejamento. Sai-jin começou a buscar um novo modelo de receita, a chamada empresa de gestão de talentos. O departamento de planejamento sugeriu fortemente para este empreendimento comercial, já que os membros atuais da sociedade, além de Yu Sai-young e Yi-rin, já eram grandes atendentes de atenção. Além disso, ele poderia usar o equipamento fornecido como isca para fazer com que outros cavaleiros também se juntassem à empresa. E só depois de um mês de operação, o Monstro Entertainment estava indo de força em força. Não havia nenhum ponto em mencionar os dois que eram praticamente estrelas de topo para começar, Yu Sai-young e Yi-rin. Era agora no ponto onde as famosas celebridades, depois de serem atraídas pelo raio de um monstro, estavam perguntando sobre a assinatura de um contrato com a empresa de Sai-jin. Eu, Kim Il-rin, gostaria de me inscrever na sua empresa. Oh! É assim mesmo. Il-rin tomou essa decisão com bastante dificuldade. Mas a reação de Sai-jin foi morna na melhor das hipóteses. Naquele momento, ela brevemente se perguntou se o valor dela se tornará insignificante de repente. A propósito, você deve perguntar com a cabeça do departamento relacionado, em vez de mim. Você sabe Kim Sai-jin. E? Não. Isso não é. Bem. Eu. Minha taxa de aparição é de $27.000. Por episódio. Ah. Realmente. Senhorita Sai-young S é de cerca de $23.000. Na verdade. Está bem perto. Com um sorriso sorrateiro no rosto, Sai-jin provocou Il-rin. É. Está certo. Apenas uma diferença de $4.000. Ah. No entanto, eu não fiz muito trabalho de radiodifusão. É por isso. Então, se você me permitir se inscrever, então eu te dou minha promessa de que vou trabalhar duro e ampliar a distância entre eu e a Sorta Sai-young e assim. Ela mordeu a isca lindamente. O começo de dezembro. Com a primeira neve ainda esperando para cair. Assim que o ranking da sociedade o monstro subiu de B para C. Quando o sucesso de seus vários empreendimentos comerciais foi reconhecido publicamente. De repente, aparentemente por toda parte, surgiram várias tentativas hostis de manter seu crescimento sob controle. Pequenos esquemas como atrasar incessantemente a emissão de permissões de negócios enquanto não se dava conta de nada. Emitindo multas que chegavam a milhões de dólares com base em não seguir as leis de proteção ambiental e até mesmo espalhando boatos falsos sobre especulação de preços imobiliários. A julgar pelas circunstâncias atuais, suspeitamos fortemente que várias grandes corporações e a trilogia juntaram as mãos. Mas não podemos ter 100% de certeza, Johan Sung. E assim, Sai-jin acabou criando uma equipe de resposta dedicada. De alguma forma, ele desenvolveu uma personalidade onde ele não podia se afastar e aceitar derrotas. Mesmo. Compreendo. Por enquanto. Esperemos até que possamos encontrar evidências mais concretas. Mas como ficar com raiva era o mesmo que admitir que ele havia perdido. Sai-jin mantinha tanta igualdade quanto humanamente possível. Mas você tem certeza de que a trilogia está envolvida? Sim, senhor.
Há evidências de que um dos diretores da sociedade fez lobby para as partes relacionadas. Era mais provável que a trilogia não se importasse nem um pouco com a sua fortaleza no topo da classificação da sociedade coreana sendo ameaçada por ninguém. Era quase compreensível que os meios de comunicação de massa que gostavam de colocar os outros para uma luta suculenta já comparassem as histórias da trilogia e do monstro lado a lado. Então havia isso. Mas ainda assim, o que a sociedade havia feito era bastante sujo e barato. Truque. Ah. E senhor presidente, devemos enviar nosso registro da guilda também. Sim. Claro. Uma guilda, uma lei proposta há meio ano entrará em vigor na semana passada, estabelecendo oficialmente o conceito de guildas oficialmente na República da Coreia. Nos termos do leigo, um grêmio era a forma evoluída de uma sociedade. Uma sociedade com uma classe maior que B teve a chance de avançar para uma guilda. E depois de passar por 3 meses de procedimentos de testes complicados e provar que pode se tornar uma guilda sem um problema, seria oficialmente reconhecida como uma. Os países do primeiro mundo na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e em muitas outras nações já haviam adotado esse sistema. Mas a Coreia só o estava implementando agora devido a várias razões sobrepostas. Na verdade, a contribuição do monstro para fazer com que essa lei fosse aprovada tardiamente na Coreia foi ótima. A história de fundo em torno dessa lei era assim. A dinastia Down, que por algum motivo não desfrutou de um relacionamento amistoso com a trilogia, gastou uma quantia exorbitante de dinheiro fazendo lobby contra o sistema da corporação. O Down já havia encontrado a trilogia ameaçando. Mas com a implementação desse sistema, eles sabiam que a influência de seu inimigo só iria se fortalecer ainda mais. Foi então. Uma nova sociedade cofundada por Il Sai-Young chamada Monstro entrou na briga como uma nova estrela. O que significava que seria amigável para os interesses da Down. E assim, o Amanhecer decidiu desviar os enormes fundos de lobby para apoiar o desenvolvimento de um monstro que se tornaria o azarão para se opor à trilogia. O desaparecimento dos esforços de lobby da Dawn fez com que a lei da guilda acabasse passando sem problemas. Obviamente, não havia garantia de que a monstro seria capaz de se tornar um clã só porque a lei entrou em vigor. Primeiro de tudo, muitos diretores de alto escalão das empresas hostis ao Dawn eram membros da trilogia também. Então era provável que eles recorressem a esquemas ainda mais desagradáveis e mais sujos a partir de agora. E a propósito, senhor, ainda mais um item na agenda. Outro. HU. Nosso pessoal deve estar ficando muito ocupado hoje em dia. Eu estou supondo. O contínuo desfile de reportagens que duraram quase 3 horas até agora, Kim Sai-jin esfregou a cabeça. Que estava ficando tonta devido à fadiga mental. O trabalho administrativo da sociedade aumentara tanto. O número de funcionários agora superou facilmente 3 dígitos depois que ele contratou repetidamente novas pessoas devido à escassez de mão de obra. 3 novos departamentos foram estabelecidos, com cada departamento agora tendo uma média de 23 funcionários. 4 vezes o tamanho em comparação com apenas 3 meses atrás. O orçamento anual reservado apenas para os salários era de quase 20 milhões de dólares. Mas, assim como ele prometeu a si mesmo, Kim Sai-jin não era mesquinha quando se tratava de gastar com as pessoas. O fato de seus funcionários serem bem tratados naturalmente se espalhou e, assim, quando uma dessas raras oportunidades de contratação do monstro surgiu, currículos enviados por aqueles que trabalhavam nas renomadas empresas locais, bem como em empresas famosas no exterior, podiam ser encontrados todos os dias. Agora e depois. Ah! Está tudo bem.
Senhor. Os quartos de dormir atribuídos individualmente são melhores do que algumas casas comuns. Por isso não é um grande problema fazer uma noite para nós. Não pode ser ajudado nas circunstâncias atuais, pois há muito trabalho a ser feito. Mas assim que as coisas se acalmarem, por favor, certifique-se de ir para casa na hora certa. Por favor. Sim, senhor. Compreendo. E agora? Precisamos da sua decisão sobre o departamento técnico. Jo Han-sung continuou com seu relatório. Opa! O que você está pensando agora? 1. Sai-jin estava atualmente com Yu Sai-young em um restaurante. Embora o trabalho fosse duro, e ele ainda se sentisse tonto, mas ele simplesmente não podia ignorar a triste luz em seus olhos. Ah! Você estava pensando na senhorita Kim Yu-rin. Certo. Ouvi dizer que você teve uma reunião com ela ontem. Como se o ciúme dela estivesse chutando novamente. Os lábios de Yu Sai-young fizeram beicinho e seus olhos se estreitaram em uma fenda. Isso definitivamente não é verdade. É só que... estou meio cansado hoje. Como ele tinha passado 4 horas fora, ele poderia ficar como um humano puramente escutando relatórios, lendo muitos documentos e tomando decisões. Era compreensível que ele estaria exausto até agora. Você vai para casa agora mesmo hoje? Sim. E eu ainda estou impedido de ir a algum lugar, opa. Isso é par para o curso. Você sabe. Você ainda não se formou em uma escola secundária. Mas queria ir a uma casa de um homem que mora sozinho. Com uma expressão profundamente indignada. E o Sai-young começou a mastigar o bife. Ela se parecia com um cachorro raivoso por algum motivo. Então ela não parecia tão ameaçadora para ele. Ah! Eu acabei de me lembrar. Opa! Você gostaria de ir à minha cerimônia de formatura? Mesmo que eles tivessem concordado em se comunicar informalmente. Ela tinha esse estranho hábito de usar honoríficos sempre que ela lhe pedia um favor. J. 1. Normalmente não são os membros da família que assistem a essas coisas. E o Sai-young sorriu tristemente para sua pergunta. Ele então rapidamente percebeu seu erro. Se sua família estava indo, então ela não teria razão para convidá-lo em primeiro lugar. Meu pai está muito ocupado. Meu avô também está ocupado porque é o fim do ano. O paradeiro de minha mãe divorciada é desconhecido e... como sou o único filho, não tenho nenhum parente. Sabe? É por isso que não há ninguém para aparecer. Exceto você. Opa! Ela parecia calma. Mas Sai-jin não podia dizer nada depois de detectar uma sugestão de tristeza escondida em sua voz. Você virá. Não houve necessidade de atrasar sua resposta. Assim que ele acenou com a cabeça. Obrigada. E o Sai-young olhou em seus olhos e sorriu bravamente. Mas Sai-jin achou que aquele sorriso parecia solitário também. É por isso que... ele mudou a mão descansando em cima da mesa e segurou a dela. Posso ir sim. Enquanto isso... ela estava gritando internamente de felicidade. Havia de fato alguém que poderia ir à sua cerimônia de formatura, o mordomo. Park Yun-ho. No entanto, ele não seria capaz de fazer mais isso. Sou grato por tudo que você fez por mim. Sai-jin e o Sai-young sorriam enquanto olhavam um para o outro. Você é realmente grato. Foi uma questão com um significado oculto. Quando Sai-jin inclinou a cabeça em confusão, e o Sai-young aproximou-se sorrateiramente em sua frente. E então, nem mesmo dando a ele a chance de dizer não, ela o emboscou com um abraço apertado.
O que? É um abraço de despedida. Todos eles fazem no Ocidente. Você sabe. É por isso que eu. Se você está realmente agradecido, fique assim por mais algum tempo. E o Sai-Yung apoiou a cabeça no peito dele. O cansaço e as preocupações desapareceram. Assim. E sua mente ficou mais confortável. Quando ela estava em seus braços, desfrutando completamente seu perfume agradável com todo o seu corpo. Nada neste mundo seria capaz de fazê-la sentir inveja. Não fique aí parado. Opa me abraça também. Ela olhou para ele com um olhar gentil. Seus olhos afetuosos e voz sincera. Ele passou os braços em volta da cintura dela e puxou-a ainda mais apertado. No dia seguinte, Sai-Jin secretamente convocou o gerente da Mercenary Company, Kim Il-sung. Foi para discutir a implantação de 13 mercenários e 20 agentes de inteligência afiliados à sua empresa. Claro. Vou deixar a direção do nosso futuro a seu critério. Senhor Presidente. Kim Il-sung sorriu calorosamente. Atualmente, a Monstro Mercenary Company estava sendo inundada com todos os pedidos de emprego chegando. Primeiro de tudo, havia apenas uma companhia de mercenários devidamente organizada em todo o mundo, que por acaso era Sai-Jin com a inevitável obtenção do título Melhor do Mundo. Então, colocando os assuntos do mercenário de lado por enquanto, como vai o treinamento dos agentes de inteligência? Está indo bem. Eles estão treinando duro enquanto falamos em técnicas como colocar disfarces, mover-se furtivamente e forjar documentos de identidade na base subterrânea da agência de inteligência da Monstro construída sob suas ordens. Chamar a agência de inteligência de monstros soou um pouco embaraçoso e tudo mais. Mas Sai-Jin realmente precisava dessa organização agora. Eles estão prontos para entrar em situações reais de combate. Os 6 dos 20. Aqueles que você identificou como agentes com auras douradas ricas, agora são qualificados o suficiente para esse propósito. E mesmo que seja nominalmente uma situação real de combate, ainda não é nada mais do que procurar pelos hotéis certos. Então eu acredito que seria bom dar a eles essa oportunidade. Formar sua própria agência de coleta de informações era, sem dúvida, muito ilegal. Então ele tinha que ser extremamente cuidadoso. Mais ainda. Entendido. Então, por enquanto, tenha esses 6 enviados para o campo. Sim, senhor. Seu objetivo era encontrar o hotel onde o futuro governante dos vampiros estava escondido. Hesitação não era mais uma opção. Havia apenas uma suíte no topo, no 60º andar do hotel mais luxuoso da província de Gangwon. Romance of Dawn. E para ficar aqui mesmo por uma única noite, uma taxa enorme era necessária, significando que este lugar ficaria para sempre fora do alcance das pessoas comuns. Mas atualmente, esse último andar se transformou em um acampamento base apenas para servir uma pessoa. Não apenas o 60º andar, os 5 andares abaixo. Do 55º ao 59º. Centenas de armadilhas mágicas. Feitiços de detecção. Bem como inúmeros, undeads, escondidos nas sombras aguardavam em silêncio por possíveis visitas de intrusos indesejáveis. Embora tudo parecesse um negócio como de costume num olhar casual, era, de certo modo, uma fortaleza perfeitamente construída, projetada para matar qualquer um que ousasse se intrometer. Todos os preparativos estão prontos. E o dono desta fortaleza era o possuidor da linhagem mais nobre, Prioranivon Báthory, o último descendente da casa Báthory, que foi considerado o progenitor da raça vampira.
Ela também foi vista como a candidata mais provável a se tornar a futura imperatriz da raça. Nas salas de bate-papo da comunidade secreta de vampiros, muitos lamentavam que, se essa menina de Batory fosse inteligente. Não. Se ela tivesse um pingo de desejo nela para aprender algo novo. Então eles poderiam ter voltado para casa há muito tempo. Sim, minha senhora. As preparações estão quase completas. Embora algumas raças inferiores tenham tentado nos atrasar. A partir da próxima semana, estaremos participando da operação de expulsão imediatamente. Essa expulsão foi o termo usado para extrair monstros escondidos dentro do portal. É assim mesmo. Muito bom. Batory sorriu sombriamente. Ah. Mas o que Eulas está fazendo agora? Eles ainda não fizeram nenhum contato ainda. Em um passado não muito distante. Durante os dias do extermínio racial em massa, os lares nobres foram os mais visados. E apenas 2 conseguiram preservar suas linhagens daquele caos, Batory e Eulas. É claro que o poder da família Eulas era comparativamente muito mais fraco do que o do Batory. Para não mencionar, seu atual líder era apenas um garotinho. Mas ainda assim, aquela família não era uma piada de mau gosto que poderia ser ignorada com segurança. Primeiro de tudo, embora o Imperador Vampiro fosse uma poderosa existência que governava todos os vampiros, a coisa era, para se tornar um, ele ou ela não tinha que ser o possuidor do poder mais forte ou o mais inteligente dos vampiros. Cérebros. Esses tolos tentaram abrir um portal no passado. Mas depois que seus esforços foram pelo ralo, parece que eles estão sendo conscientes de nós. Nós que alcançamos sucesso mais cedo do que eles. Minha senhora. Mas se não é isso, então talvez, desde que seu senhor é muito jovem, eles podem ter medo de ser absorvidos por nós. Em vez disso, mesmo, eles se tornaram covardes. Não são. Que pena. Por que continuar vivendo? Se você vai existir assim. A pergunta fria de Batory tornou-se uma misteriosa aura fria que envolvia o corpo do vampiro macho. Você está absolutamente correto. Minha senhora. Oh. Certo. Que tal aquele lixo? Sempre que Batory pensava naqueles desgraçados inferiores aos quais ela se referia como lixo, a fúria que reprimira no fundo de seu coração tentava se libertar. Os remanescentes abomináveis que estavam mais próximos de monstros do que de vampiros, aquelas coisas vis que ela gostaria de exterminar antes mesmo da raça humana. Se possível. Aqueles lixo não mostraram sinais de atividade depois de se esconderem no santuário ultimamente. Mas isso só nos deixa mais preocupados. Minha senhora. O lixo, também conhecido como Nosferatu. Suas linhagens possuíam excelentes habilidades, mas ainda eram categorizadas como monstros. E com a história deles traindo suas próprias espécies no passado distante. Nosferatus nunca foi reconhecido como o parente do vampiro que compartilhava os mesmos ancestrais. Conhecido por ser o mais torcido e vil até mesmo entre as espécies de vampiros. Estes Nosferatus sofriam de complexo de inferioridade, ou de mentalidade de vítima, e eles realizavam planos insidiosos, independentemente de quem eram seus alvos. Foi por isso que a maioria dos vampiros acreditava que a limpeza racial anterior aconteceu porque o Nosferatus instigou os humanos a agir. O que sustentou essa noção foi o fato de que Nosferatus não sofreu nenhuma precipitação com a limpeza, enquanto inúmeros vampiros e suas nobres linhagens foram mortos. E agora?
Eles cresceram ao ponto de poder legitimamente desafiar a posição do Imperador Vampiro. Aya. O que são esses bastardos amaldiçoados planejando agora? Eu me pergunto. Um daqueles lixo como o Imperador. Que noção absurda que foi. Os dentes de Batory cerraram de fúria. O chefe Sutete parece estar preparando algum tipo de esquema. Minha senhora. Mas nossos espiões não tinham a capacidade de derrotar esses bastardos. Todos os nossos soldados conseguiram encontrar a localização do santuário e as condições de vida lá dentro. 1. A propósito, você não pensou em nenhum outro plano além de levá-los de frente? Não é? Perdão. Você não fez. Não é? Batory olhou para o homem como se ele fosse um tolo patético. Ei você! Você já ouviu falar de uma tática onde você não usa sua própria força, mas usa outra parte para destruir seus inimigos? Quando Batory de repente trouxe um certo idioma de 4 letras, o cara ficou atordoado por um curto período de tempo. Ele estava pensando. Quando aquela garota de cabeça vazia que nunca tinha tocado um livro em sua vida bateu em sua cabeça e surgiu uma ideia como essa. Qual é o significado da sua expressão? Você está, por acaso, cortejando a morte? Não. Não é isso. Minha senhora. Este servo não sabe o significado dessas palavras. Então eu estava pensando cuidadosamente sobre isso. Eu juro. A cabeça de Batory pode estar vazia, mas ela foi supernaturalmente rápida na tomada. E o cara rapidamente plantou a testa no chão para rastejar diante dela. É assim mesmo. Nesse caso. Tudo bem. Eu vou te perdoar desta vez. Já que você não sabia. Ela então começou a explicar o significado de suas palavras, bem como as origens históricas da mesma. Claro. Ela superou metade disso totalmente errado. Mas o cara não possuía culhões necessários para apontar isso. Então, a questão é que eu levantei isso porque aprendi depois de assistir muito a TV ultimamente. Um Batory assistia a TV. O cara olhou para ela com uma expressão ligeiramente emocionada. Você conhece o Lion? Certo. O bastardo que anda por aí nos cutucando com um pau. Ouvi dizer que ele criou sua própria companhia de mercenários. Além disso, há um tigre branco chamado Yubek Song ocupado correndo por aqui neste país. Certo. Ah. O cara imediatamente percebeu isso. Claro. Ele podia ver muitos buracos nesse plano. Mas ainda assim, ele conseguiu de alguma forma tirar a expressão de como estava surpreso com a grandeza desse método. Em vez de causar danos, esses desgraçados não desapareceriam ao mesmo tempo, ajudando com nossos planos. Priuranivon Batory. Um sorriso misterioso, ainda puro, surgiu nos lábios de Batory. Este servo entende. Este empregado deve usar um peão para apresentar um pedido de emprego para Lycan por enquanto. Muito bom. Você pode ser burro, mas é bom que sua cabeça trabalhe rápido. Batory sorriu em satisfação e acenou com a mão. Em seguida, o homem recuou rapidamente e desapareceu de sua vista. Em 29 de dezembro, 3 dias antes do final do ano, Kim Sae-jin foi falar com Azeline. Uma poção ou um feitiço para suprimir a luxúria. Azeline. Esta foi sua questão mais urgente atualmente. O maldito desejo sexual que fervia em quase todas as oportunidades. Fosse durante o treinamento, duelos, falando com Yi Rin, e o Sayung ou qualquer outra mulher.
Sim. Infelizmente. A base de conhecimento do Goblin não continha uma receita para essa poção. Provavelmente era o mesmo para o curso, já que monstros não tinham o que se poderia chamar de razão. Eu não ouvi nada disso. Também. Graus, Azeline. Azeline deu uma olhada na aparência atual de Saidin. Em seguida, cuidadosamente puxou suas roupas com mais força. Quando ele olhou para ela como se não pudesse acreditar no que ela estava fazendo, Azeline soltou uma tosse falsa. Q1. Q1. É difícil administrar atualmente. Aquele lugar. Lá embaixo. Sim. É um pouco difícil. Oh. Se for esse o caso, eu vou procurar por um. Já que você pode encontrar todos os tipos de poções bizarras por aí. Pode haver uma assim. Azeline tirou um mini laptop. Devo esperar. Não. Você não precisa ficar por perto se estiver ocupado agora. Isso pode levar algum tempo. Afinal. Kim Saidin acenou com a cabeça e levantou-se para sair. Finalmente. O ano velho passou e o ano novo começa. Os ruídos dos fogos de artifício e dos sinos se espalharam ruidosamente por toda a parte, sinalizando o início do novo ano. No entanto, bem diferente das risadas alegres de todos os outros, Kim Saidin em sua forma de ébano lobo estava passando por um difícil dilema neste exato momento. A causa foi uma certa janela de alerta que surgiu ontem, quando ele acabou de criar outro Dark Energy Link. E todas as condições para evoluir para o Lycanthrope foram satisfeitas. Agora é possível evoluir para o Lycanthrope. Aviso. Um Lycanthrope é um humano, mas ao mesmo tempo um monstro. Portanto, se o anfitrião escolher evoluir, a forma humana e a forma do lobo de ébano irão se fundir. Outros formulários de monstro permanecerão os mesmos. O tempo disponível para permanecer como um humano aumentará para um mínimo de 12 horas. Uma vez evoluído para o Lycanthrope. Dependendo do valor numérico da estatística. Manipulação de energia, a duração do tempo disponível aumentará ainda mais. Full. A forma do lobo de ébano e a forma humana se fundindo, era a mesma coisa que a Kim Saidin de agora desaparecer para sempre. Ele não podia tomar tal decisão sem muito entusiasmo. E ele se sentiu bastante idiota por acreditar que sua evolução resolveria todos os seus problemas. Que dilema isso estava se tornando! À medida que o tempo passava, os instintos do Oak ferviam mais e mais. Mas ele não conseguia evoluir apenas para resolver esse problema, por quê? Ele não tinha ideia do que aconteceria com o humano Kim Saidin. E mesmo que ele evoluísse, os instintos do Lycanthrope se tornariam a próxima dor de cabeça a ser superada. Obviamente, a melhor resposta nesta situação era aumentar a forma humana Kim Saidin até que ele pudesse lutar com a forma de grande guerreiro Orc. Mesmo isso estava se mostrando problemático devido aos instintos ferventes dos orcs ultimamente. Pois seus desejos de base ameaçavam sair do controle sempre que ele movia seu corpo. Ele se distraiu das preocupações cada vez mais profundas pelo som do telefone tocando. Franzindo a testa ligeiramente, ele olhou para o visor LCD. E o Sai-Yung. Ah! Certo. Sua cerimônia de maioridade. Ele só lembrava agora. Ah! Ele suspirou grandiosamente e atendeu o telefone. Opa, eu sou finalmente uma adulta. Mesmo? Parabéns! A voz de Yu Sai-Yung soou especialmente brilhante no telefone. Mas com seu processo de pensamento todo confuso.
Ele só podia achá-lo um pouco aborrecido no momento. Asterisco sob a montanha Gelga? 6 horas da noite. Antes de participar da cerimônia de amadurecimento de Il Sai-Jung, Saidin passou no auge do monstro quando Kim Il-soo o chamou com pressa. Está correto. De acordo com a dica anônima, uma base subterrânea de vampiros pode ser encontrada lá. Ainda não foi verificado. Mas uma evidência com forte poder de persuasão foi incluída junto com a dica. Senhor Presidente, vamos implantar nossos agentes? Kim Saidin estudou as evidências fornecidas. Era um monte de fotografias mostrando uma aldeia não identificada construída no subsolo. Uma cidade cinzenta onde nem um único raio de sol poderia entrar. Parece que o Cid sabe sobre esse lugar? Não. Não. Se eles soubessem, então eles poderiam ter criado um tumulto. E na verdade, o Cid não vai exterminar esses vampiros, você está bem ciente desse fato. Eu acredito. Além disso, essa é a razão pela qual esse provedor de dicas anônimas nos solicitou esse trabalho e não o Cid. A ferramenta que Saidin criou e o nariz de Baekson poderia farejar um vampiro. No entanto, os humanos pegos da magia de sedução de alto nível dos vampiros se tornaram peões, sem perceber que estavam sob a influência de tal magia. Eu entendo. Deixe-me falar com o Baekson do primeiro. E como é perigoso. Adie a implantação de nossos agentes por enquanto. Sim, senhor. E senhor presidente, eu gostaria de ter permissão para rastrear esse informante anônimo também. O informante? Kim Il-soo balançou a cabeça. A cerimônia de amadurecimento de Il Sai-Jung aconteceu dentro da enorme mansão da Casa Down. Como esperado do Down. Era realmente um grande banquete. Não era um exagero dizer que os verdadeiros agitadores da Coreia haviam se reunido aqui neste salão de banquetes, líderes dos mundos político e financeiro, famosos cavaleiros e celebridades, etc. etc. No entanto, Il Sai-Jung estava nervosamente à espera da chegada de uma pessoa específica. E um opa! Saidin Oppa ainda não chegou. Certo? Sim. Ele ligou para dizer que poderia estar atrasado um pouco, mas prometeu estar aqui. Então não se preocupe. Il Sai-Jung fechou a boca com força. O principal evento da cerimônia já havia terminado. Ela colocará a tiara no cabelo agora. E as pessoas estavam ocupadas demais construindo conexões pessoais lucrativas sem um descanso. Definitivamente. Sem a presença dele aqui. Toda essa cerimônia foi uma total perda de tempo para ela. Como vai, senhorita Il Sai-Jung? O sujeito que se aproximava dela enquanto carregava um sorriso oleoso era Kim Jong-yuk, o terceiro filho do dono da corporação que rivalizava com Down. A grande sabedoria. Ele era um perdedor conhecido por seu comportamento descontrolado e selvagem e sua aparição atual de tentar parecer importante e adulto parecia bastante patético para Il Sai-Jung. Olá! Na resposta concisa de Sai-Jung, as sobrancelhas de Kim Jong-yuk ficaram em um leve espasmo. No entanto, ele continuou com suas palavras, não parecendo perturbado em tudo. Parece que essa pessoa não está participando da sua cerimônia de maioridade? Como havia histórias de ele estar em um relacionamento especial com a senhorita Sai-Jung. Eu estava realmente ansioso para conhecê-lo aqui hoje.
Eu até ouvi um boato de que vocês dois saíram juntos de carro tarde da noite. Mesmo? Claro. Eu também ouço essa pessoa por algum motivo se recusando a ir até o fim. Desta vez, foi o rosto de Yu Sai-young que endureceu. Ela se perguntou quem diabos convidou esse filho de uma puta. Ela sentiu como culpar seu pai, que insistiu em enviar convites para todos fora de cortesia comum. Você pode manter suas observações desnecessárias para si mesmo quando ele vier. Não se preocupe. Yu Sai-young. HMPH. Tenho certeza de que ele está muito ocupado hoje em dia. Quero dizer, todos ouviram falar do boato de que tanto seu traço quanto sua perspicácia nos negócios são simplesmente extraordinários. Como o valor do monstro continuou a subir mais alto. O mundo elogiou as habilidades de Saijin. Claro. Tudo o que ele fez foi apenas recrutar aquelas pessoas com potencial transbordante e criar um ambiente onde essas pessoas pudessem liberar totalmente seus pontos fortes. A verdadeira razão para o avanço continuado do monstro foram os inúmeros empregados que haviam se tornado os pilares de sua sociedade. Ao mostrarem sua intuição e excelentes habilidades com o auxílio do ambiente encorajador. Mas se um negócio foi bem-sucedido ou não? Foi o presidente da empresa que sempre ficou sob os holofotes. Por isso, antes que alguém soubesse, Saijin se tornará o homem de negócios genial que a atenção do povo da Coreia estava concentrada. Eu também estou bem ciente disso. Mesmo que ele esteja um pouco atrasado. Ainda sou grato. Oh! Mas você parecia muito ansioso por isso. Talvez eu tenha visto tudo errado? Quando Kim Jong-il pronunciou as palavras do claro ridículo, Sai-young cerrou os dois punhos. Respirou com raiva. Mas esse cara abriu a boca novamente antes que ela pudesse se acalmar. Que pena. Eu queria conversar com ele pelo menos uma vez. Mas parece que ele nunca pode aparecer. E o Sai-young cerrou os dentes. Mas foi então. As enormes portas do salão de banquete se abriram de repente. Através das aberturas abruptamente abertas das portas do salão de banquetes, um homem fez sua entrada. O elegante e suave smoking que envolvia perfeitamente seu físico alto e atlético. O cabelo limpo e arrumado penteado para cima para acentuar seu semblante viril. Os olhos afiados e características faciais lembrando de um lobo. Depois de procurar em torno do salão de banquetes, ele encontrou Yu Sai-young. Em seguida, ele começou a andar lentamente em direção a ela. Como ele tomou passo após passo, ficando cada vez mais perto. Suas bochechas ficaram vermelhas e vermelhas. Sai-young, finalmente parando diante dela. Kim Saijin sorriu profundamente enquanto olhavam um para o outro. Sinto muito por estar um pouco atrasado. Sua voz baritona encantadora parecia reverberar pelo salão de banquetes, fazendo-a balançar a cabeça de forma atônita. Tudo já acabou? Kim Saijin. E? Não. Ainda não. Ainda não terminou. Mesmo que ela o conhecesse há um ano. Essa foi a primeira vez que o viu usando um smoking como este. Talvez esse fosse o problema, ela simplesmente não conseguia se acostumar com o quão legal ele parecia hoje e os olhos dela apressadamente abaixados no chão na timidez. Oh! Então você é o famoso Sr. Kim Saijin? Depois de assistir os dois interagindo com muito interesse, Kim Jong-il estendeu a mão para um aperto de mão. Sou o diretor Kim Jong-il, da grande sabedoria eletrônica. Oh! Olá!
É um prazer te conhecer, eu sou Kim Saidin. Enquanto apertava as mãos, Saidin conferiu a disposição desse cara com os olhos do lobo. E quase imediatamente, ele quase acabou dando um grande passo para trás. Uma energia poderosamente turva e escura estava emanando desse homem. Kim Jong-ilk. Saidin não tinha visto a cor dessa escuridão antes até agora. Hahaha, agora que eu te conheci pessoalmente. Você parece muito mais bonito do que naqueles vídeos e fotografias. Kim Jong-ilk continuou a falar. Mas Saidin não queria passar mais um minuto com esse cara. Se ele pudesse evitar então. Ele estava prestes a ignorar esta pessoa e ter uma conversa com Yu Sa-young. Quando não é uma surpresa agradável. Você não é o último filho nascido do dono da grande corporação da sabedoria? Oh! É bom ver você de novo. Ministro do gabinete. Faz algum tempo. As pessoas começaram a se reunir em torno de Saidin. Esses caras usaram Kim Jong-ilk como uma desculpa para fazer sua abordagem. E para construir uma conexão amigável com Saidin. Começaram a pagar os serviços obrigatórios. Mas talvez esse fosse o caso de pássaros de uma pena se reunindo ou tocar um campo vai deixar um homem imundo. Cada um reunido aqui tinha sua bússola moral inclinada fortemente para o lado do mal. Claro. Nenhum deles era tão ruim quanto Kim Jong-ilk. Mas ainda assim. Então. Esse senhor aqui é o famoso senhor Kim Saidin. Sim? Como vai? Eu sou o ministro encarregado dos assuntos internos. Por que sim? Olá para você também. Senhor. A propósito. Quem é esse próximo a você? Saidin. Que havia se tornado o centro das atenções nesta multidão. Inexplicavelmente apontou para o secretário do homem que acabou de se apresentar como ministro do governo. Era porque esse jovem era muito talentoso e de boa índole para estar ao lado desse bastardo sujo. Ah! O nome dele é Kim Ho-yoon. Ela é minha secretaria. Mas a criança não é tão inteligente assim. Ele é filho de um servo que trabalha para mim há muito tempo. Sob o pretexto de prometer-lhe um bom futuro. Vou levá-lo comigo. Quando o ministro do governo sem nome soltou uma gargalhada. O resto da multidão começou a rir também. Tudo isso era tão falso quanto uma risada poderia ser. Kim Saidin não queria mais ficar aqui. Ele virou ligeiramente a cabeça e checou o humor de Yu Sa-young. Ela parecia ter exatamente os mesmos pensamentos que ele. Enquanto assentia levemente com a cabeça. Oh! Mas estou sofrendo de leve enxaqueca no momento. Talvez porque eu tenha sido invadido pelo trabalho ultimamente. Kim Saidin. Saidin começou a fingir doença enquanto massageava a cabeça. Haha! Isso é tudo muito compreensível. Hoje em dia, não há nenhum setor de negócios que a Monstro ainda não tenha entrado. Afinal, até mesmo Sua Excelência falou sobre isso também. O ministro. Quando você diz Sua Excelência, você quer dizer? É claro que é o senhor presidente. Quem mais poderia ser? Enquanto eles estavam ocupados latindo e rindo sozinhos, Saidin procurou em seu bolso interno e tirou algo que brilhava sob a luz. Isto era um cartão de visita com as palavras Kim Saidin, o presidente da sociedade. O monstro. Gravadas nele. Mas não era uma carta comum. Feitos pelo achatamento do ouro puro da maneira mais fina possível. Cada um desses cartões custa até $650. Saidin fez isso não porque queria se exibir.
mas apenas depois de decidir entregá-los apenas àquelas pessoas que poderiam ser de alguma ajuda. E aqueles que poderiam ajudá-lo no futuro. Oh! E o que poderia ser isso? Havia sinais de avareza cintilando nos olhos do ministro que havia visto o cartão de visita. É um cartão de visitas. Ah! Então esse é o seu cartão. Eu também vi uma vez em um jornal. Ouvi dizer que você não dá isso para ninguém. Mas isso é realmente feito de ouro puro. O ministro do governo, sob a falsa impressão de que ele era o destinatário do cartão, endireitou triunfalmente as costas. Sim. É ouro puro. A galeria de pessoas ao redor soltou uma exclamação de admiração enquanto olhava para o cartão de visita. O ministro soltou uma tosse falsa enquanto arrumava o contorno de sua gravata, esperou ansiosamente que o cartão entrasse em sua mão. Senhor, eu estou com inveja, disse Kim Jong-ilk, animando o ministro anônimo com um sorriso falso. O ministro retribuiu com uma risada espirituosa. Hu. Como esperado do mais notável jovem de sua geração. Você tem bons olhos para as pessoas. Mas no momento seguinte, Kim Sae-jin entregou o cartão não ao ministro do governo, mas à sua secretária, a uma pequena distância da multidão. Qual é o seu nome? Kim Sae-jin. E? Com licença. Seu nome. Ou você tem um cartão de visita próprio? Ah. Meu nome é Kim Ho-yoon. Eu não tenho um cartão de visita. Sae-jin acenou com a cabeça e colocou seu cartão de ouro na mão dessa pessoa. Você deve me ligar depois, Kim Sae-jin. Depois de dizer estas palavras. Sae-jin deixou o salão de banquetes apenas depois de 20 minutos. O ministro estupidamente seguiu as costas de Sae-jin, antes de ficar olhando para o cartão dourado nas mãos de Kim Ho-yoon. Não foi tão difícil ler suas intenções dentro daquele olhar. Mas Ho-yoon guardou o cartão dentro de seu terno. Esse filho de um simples servo é. O ministro olhou para a secretária com olhos que poderiam matar. Infelizmente para ele. Ele não podia demonstrar mais sua raiva diante de tantas pessoas. Sae-jin estava planejando ir para casa depois que escapou do salão de banquetes. Mas ele simplesmente não podia ignorar os olhos suplicantes de Yoo Sa-young que o seguiram do lado de fora. O que é isso? Existe um lugar para onde você quer ir. Kim Sae-jin. Eu quero ir para o lugar de Opa. Ele agarrou o volante do carro com força enquanto olhava para ela. O que está errado? Eu não posso ir em qualquer outro lugar usando este vestido. De qualquer maneira. Vai ser muito embaraçoso. Yoo Sa-young falou enquanto levantava ligeiramente a bainha de seu vestido. Quando suas bochechas coraram um pouco com a exposição de sua pele branca por baixo. Sae-jin verificou o tempo restante para sua forma humana. 3 horas. 3 minutos e 59 segundos. No entanto, em 3 horas, seria meia-noite e o tempo restante seria redefinido para o início. Em outras palavras, havia muito tempo sobrando. Sou uma adulta que passou por uma cerimônia de amadurecimento agora. Não podemos apenas aproveitar o jantar juntos. Yoo Sa-young não perdeu a abertura criada quando ele estava em um dilema. E gentilmente colocou-a mão sobre a dele. Uau! É tão limpo e arrumado. Finalmente. Entrando na casa de Sae-jin com a qual ela havia sonhado. Seus olhos ficaram completamente redondos enquanto ela observava o layout do interior. Estou lhe dizendo isso de novo. Você está voltando para o seu lugar para dormir com Segi. Arg.
Já entendi. Eu não sou Cinderela. Você sabe. Quando já passou da meia-noite, eu vou embora. Mesmo que você não me implore. Ela deu uma olhada rápida em Saidin e sentou-se no sofá da sala de estar. É muito suave e confortável. O que você está fazendo? Opa! Não fique aí parado, sente-se bem aqui. E o Sai-Yung bateu vigorosamente no espaço vazio ao lado dela. Saidin se aproximou dela com passos levemente desajeitados. Surpresal! Assim que se sentou, ela orgulhosamente apresentou a sacola de papel que carregava desde antes de subir em seu carro. O que é isso? Álcool. A testa de Saidin se enrugou naquele momento. Mas os sorrisos de Yu Sai-Yung só ficaram ainda mais brilhantes. Uma hora depois de a bebedeira começar de repente, a garrafa de licor com teor alcoólico de 57% já estava bastante vazia. Realmente. OPPA é muito demais. Opa! Você sabe por que a EI queria isso em 1 de janeiro. E o Sai-Yung, com o rosto vermelho brilhante, soltou um grande suspiro. Ela tinha bebido tanto. Até seu hálito cheirava a álcool agora. Opa também não. Certo. O quanto eu gosto de Opa. Não há nada que você não saiba. No oku vai. Eu. Opa todos os dias canta e silencia. Adulto. Adulto. Sou. Eu tenho que ter aquela cerimônia de adulto em 1º de janeiro. É hora de você ir para casa. Deixe-me levá-lo até lá. Você vai ouvir. Até o fim. Me dou um knu porque eu gosto de Opa também. Kiak.